Oi, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está vendo isso agora. Quero desejar a vocês uma semana abençoada e não esquecer que vocês têm que ser lamparina acesa por onde vocês passarem. Gente, estou aqui com uma convidada muito especial. Todos são especiais. Eu amo ouvir testemunho, eu amo ver o que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas, sabe? A minha vontade, eu falei com Deus ontem em oração, eu falei, Senhor, me dê a oportunidade de te apresentar para as pessoas. Te apresentar, falar para as pessoas quem tu é. E eu fico maravilhada, assim, com quem ele é, o que ele faz. E aí eu na igreja, né, lá no ministério onde eu participo, ela estava lá e foi contar o testemunho dela. E aquilo me impactou, gente, de um jeito, sabe, assim, muito grande. Porque a gente sabe que tudo que a gente passa, nada é pouco, né? Não é porque ela sofreu mais, menos, que ela é mais especial para Deus ou não. Cada um tem a sua dor, cada um sabe onde aperta, né? E mexeu muito comigo. Então, assim, olha, não esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, de compartilhar. Ó, gente, eu tô lendo tudo isso daqui, ó, que eles botaram pra eu não perguntar, mas eu vou falar porque eu tô lendo. Ó, não tá compartilhar, hein? Tá, curte, comente, se inscreva. Pra compartilhar, para que outras pessoas também sejam tocadas, sejam mudadas com a presença do Senhor. Então, ela foi lá, deu o testemunho dela, me impactou, como impactou outras pessoas, e eu estarei apresentando ela a vocês agora. Ela fez, gente, até oração, campanha madrugada por esse dia. Então, vocês estão aí já sentindo a presença do Senhor, né? Vamos lá. Mônica Amparo. Mônica do Amparo. Do Amparo. Natalinha, primeiramente, eu quero te agradecer, tá, pelo convite. Muito obrigada, sou muito grata a ti. E o meu testemunho, o intuito é alcançar milhões de almas para Deus. Amém. A gente está aqui para poder trabalhar para o reino, né? Levantar, não é levantar a bandeira da religião, levantar a bandeira da igreja, mas levantar a bandeira de Cristo. De Cristo que nós temos que levantar a bandeira. Verdade, porque ele é lindo, né? Ele é maravilhoso. Ele é lindo, e eu falo, por onde eu for, eu quero apresentar, quero dizer assim, sabe, o que tu és. E você olhando assim, você olhando o seu passado, né? E vendo hoje, você olha e deve dizer assim, como eu sobrevivi, né? Tipo assim, pelo lado humano, eu não sobreviveria. É surreal, porque tipo assim, pessoal, ficam calmos, tá? O que acontece? Toda criança, né, quando vê o mundo, né, geralmente é esperado com uma madeira, chocalho, né, muito mimo, muito carinho, né, bercinho, quarto enfeitado, uma mãe, né, pronta para dar muito carinho. E eu não, gente, quem ficou comigo, quem tomou conta de mim, até aproximadamente 5 anos de idade, foi uma cadela. Uma cadela mesmo, uma cachorra, né? O nome dela era Samuquinha. A minha mãe, ela tinha uma deficiência mental, era gaga e analfabeta, né? E meu suposto pai, ele era casado. Então, a gente morava no Morro do Sapê, que é ali atrás do Ítalo. E aí, ela saía e falava para a Samuquinha assim, dava aquela voz de comando, né? Samuquinha, toma conta da Morquinha. E eu ficava ali dando caixote. Ela deixava um prato de sardinha, porque como meu suposto pai era peixeiro, então ele dava sardinha que sobrava para ela. Então ela fritava a sardinha, colocava na beirada do caixote ali, e aí eu passava o dia inteiro dando sardinha para a cachorra, comia a sardinha, a Samuquinha lambia meu rosto, e ficava o dia todo, rodava atrás do caixote, né, balançava o rabo para mim, pulava em cima de mim, era aquela festa. Entendeu? E tipo assim, aonde eu morava tinha muito sapê, muito sapê. A casa era de sapê, era de estuque. Então, eu entendo que, na realidade, aquela cachorra, que era a Samuquinha, ela foi a minha mãe, né? Ela foi a minha mãe até os 5 anos de idade, porque a minha mãe, ela me deixava dentro do caixote com a cachorra e só voltava no final da tarde, só de tarde que ela voltava.
E aí a Samuquinha ficava o tempo todo do meu lado. E, na realidade, a Samuquinha, ela salvou a minha vida. Aí você pergunta, mas como assim? Porque onde eu morava, como era sapê, a casa era de sapê, era tudo cheio de sapê, que o nome já diz, né? Morro do Sapê, tinha muita cobra, né? Muita cobra. Então, a cadela, a cachorra, ela me protegia das cobras, né? É assim, tipo assim, surreal, né? É uma história assim, é surreal de contar, né? Mas assim, é a minha história, entendeu? Isso aconteceu comigo, entendeu? Aconteceu comigo. E quando eu cheguei a uma certa idade, que eu fui perguntar para minha mãe falou assim: você não pode lembrar disso, você só tinha aproximadamente uns 3 anos de idade, mas eu me lembro. Você lembra dessa situação de você lá, você com ela, com a cachorra, com a cadela fazendo essas coisas? Lembro sim, lembro de tudo assim, nos mínimos detalhes. E eu, tipo assim, eu não tinha acesso a leite, a papinha, não tinha, era só sardinha. Eu sobrevivi a sardinha. Hoje, quando eu lembro, eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, minha filha, você é um sobrevivente, né? Porque foi. Aí, quando eu completei mais ou menos assim, uns 5 anos. Algumas pessoas falaram assim, vizinho, né? Falou assim, dona Isa, tira essa menina do caixote, que a minha perna já estava começando a ficar atrofiada. Entendeu? Aí ela tirou. Mas, assim, por incrível que pareça, no caixote eu estava protegida. No caixote eu estava protegida. Eu tinha a minha mãe, Samuquinha, considerava ela como minha mãe. E, tipo assim, quando a Samuquinha faleceu, que ela foi atropelada, eu chorei muito. Imagina, mas foi nesse período, quando você Foi, fez 5 anos? quando eu saí do caixote, né? Porque a minha mãe teve que abandonar o barraco, porque ela estava sendo. Aconteceu umas coisas lá que ela teve que abandonar o barraco. E aí a Samuquinha veio atrás de mim, né? Para me acompanhar, e aí ela acabou sendo atropelada. E assim, eu chorei muito, sabe? Assim, eu chorei Imagino. muito, eu fiquei muito sentida. Então, tipo assim, a minha mãe foi uma cachorra, foi a Samuquinha. Aí depois, quando eu saí do caixote, começou a luta pela sobrevivência. Mas aí você foi com a sua mãe para algum lugar? Então, a gente saiu daquela casa que pessoas estavam querendo tocar fogo na casa, porque a minha mãe estava com um homem casado, então eles estavam querendo tocar fogo na casa e queimar todo mundo na madrugada, né? No caso, a família do meu suposto pai, né? As filhas dele, que era bem mais velha. E aí a gente pegou, a minha mãe abandonou o barraco, e aí a gente saiu. Aí a gente saiu do barraco e a gente entrou numa casa, uma casa abandonada. E tipo assim, e ali começou a lei pela sobrevivência, porque eu não tinha mais essa muquinha comigo, eu não tinha mais sardinha, eu não tinha mais o caixote. Ali começou a luta pela sobrevivência. Ali eu comia tanajura, eu comecei a pegar filhote de rolinha, matar e comer, ovo de rolinha. Aqui em Xerém dava muito pepino, eu comecei a pegar pepino do chão comigo, igual biscoito. Eu não tinha acesso a uma rotina normal, tipo alimentação. Eu não sabia o que era arroz, o que era feijão, não conhecia. Eu levava uma vida primitiva. Eu comia com a mão. Eu só tomava banho quando chovia, que aí eu saía na chuva para poder brincar, e aí eu me molhava. E sua mãe também continuou saindo e só voltando atrás? A minha mãe era tipo, tinha aquele negócio de andarismo, né, que se fala aí, que se fala de andarismo. Então ela acordava e ela ficava o dia todo na rua. Ela só voltava no final da tarde e deixava eu sozinha em casa, né? Naquela casa abandonada. Era mas os meus irmãos eram 3 ou 4, se eu não me engano, acho que era 4. Era 4 filhos, que ela estava grávida de uma outra. Então, tipo assim, eu com 6 anos, eu já sabia dominar, fazer fogueira com querosene, eu pegava lata, né, colocava querosene dentro, e ali eu dominava bem essa questão de fazer fogueira. E ali eu pegava a tripa de galinha que a vizinha jogava fora, pegava tem aquele mamão, aí tem aquele canudo do mamão, eu virava a tripa, e aí depois eu ia na fogueirinha, tudo era fogueirinha. E tipo assim, eu lembro que tinha uma Kombi que trocava a garrafa de vidro pelo um pintinho. Eu pegava o pintinho, matava o pintinho. Sobreviver, né? Mas você era mais velha dos irmãos, não? Não. Tipo assim, meu irmão era mais velho do que eu, mas o meu irmão, ele não lembra. Ele não lembra. Isso aí deu um apagão, não, ele não lembra disso. Aí, o que acontece? Aí, teve uma vez que eu andava quilômetros
à procura de alimento, para pedir pão dormido, e muitas vezes eu desmaiava na rua, com fome, porque é muito, muito fraquinha, eu era muito raquetezinha, né? Muito pequenininha, muito pequenininha. E assim, até que teve uma vez que a gente planejou fugir de casa para ir atrás do meu pai, porque eu sabia que eu tinha um pai, embora não fosse registrada, eu sabia que eu tinha um pai. Então, mas sabia quem era? Sabia quem era. Aí a minha mãe falando, a gente foi atrás. Falei, Walter, vamos lá atrás do meu pai? Aí a gente foi. Só que quando chegou na casa do meu pai, eu tive uma surpresa muito desagradável. Ele me recebeu muito bem. E aí ele falou assim, virou para a esposa dele e falou assim, então, hoje a gente vai receber uma visita muito importante. E quando eu cheguei na sala, eu vi um altar, com vários, hoje eu sei que são várias, né, imagens, mas eu não sabia, eu pensava que era boneco de brincar, criar, né, curiosidade. Aí ele pegou e falou assim, aí quando ele falou assim, a gente vai receber uma visita muito importante, tira as crianças da sala. A criança era eu, minha irmã e uma outra menina. Era eu, minha irmã, a menina não. Aí quando deu meia-noite, eu estou esperando a visita entrar pela porta. Quando deu meia-noite, eu vi a menina toda de branco. Aí eu olhei para ela, que ela brincava comigo, né? Eu falei assim, por que você está vestida assim, toda de branco, e eu não estou assim? Esse vestidinho lindo, mas ela era preparada para poder receber a entidade. A entidade baixou nele, que foi o preto velho. Aí daqui a pouco ele se curvou, ficou em posição de cavalo, o preto velho subiu em cima dele. Aí daqui a pouco eu olhei, fiquei assustada, né? E quando ele levantou, que ele olhou para minha cara, aí eu peguei o fósforo da menina na caixa de fósforo, falei, não, deixa eu acender o cachimbo do meu pai. Aí eu fui, pá, aí o fósforo apagava, pá, fósforo apagava. E eu apagando. Aí daqui a pouco a entidade olhou para mim, se levantou a cabeça, olhou dentro do meu, eu falei, sai daqui, eu não gosto de você. Aí eu, papai, sou eu, papai. Eu não sou seu pai, não. Sai daqui. Aquele olho vermelho, eu fiquei apavorada. Aí eu escolhi ficar perambulando pela casa dos outros, voltei àquela vida primitiva minha, porque eu fiquei com medo, né, daquele ambiente, eu fiquei assustada. Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, né? Aí voltei lá, e eu me lembro que o lugar que a gente morava, essa parte eu nunca vou esquecer, era assim, não tinha banheiro, assim, aí tinha uma cama, eu lembro que a cama tinha muita mosca varejeira, aquelas moscas coloridas, eu lembro que a gente fazia necessidade numa latinha, jogar do outro lado da janela, não tinha esgoto, não tinha uma sujeira, mas uma sujeira. A minha cabeça, deu tanto piolho, como eu não tinha acesso à higiene, eu coçava, deu bicho na minha cabeça, bicho. Aí eu lembro que na época colocaram remédio de boi, né, que deu bicheira, buraco de bicho, colocou remédio de boi aqui para poder tirar. E aí tinha uma plantação de aipim do lado da casa que a gente morava, que a gente morava. Aí tinha um senhor que ele falou assim, ô moça, por que essas crianças choram tanto? Aí ela falou, porque eles têm fome. Aí ele falou assim, o que tem para essas crianças comer? Aí ela falou assim, tem sal. Aí ele começou a alimentar a gente com aipim. Entendeu? Quer dizer, aipim já começou o banquete, né? Aí a partir dali tudo começou a melhorar. Entendeu? Aí a gente foi para casa dele. Mas esse é o quê? Era o vizinho? Não, era um senhor que tinha uma roça ali. Ele tinha uma plantação de aipim. Ele morava distante dali. Como ele via que a gente chorava o dia inteiro com fome, isso aí despertou a atenção dele. Aí ele perguntou à minha mãe, ele começou a alimentar a gente com aipim, e aí ele fez toda uma mobilização para poder ajudar a gente. Então, aí quando ele levou a gente para casa, levou a gente para uma outra casa. E a minha mãe já estava grávida, né, de uma outra criança. E antes disso, minha mãe foi morar com um homem, e esse homem, assim, ele me batia muito, muito. Ele me batia tanto que eu tenho cicatrizes na perna até hoje. E teve uma vez que ele pegou o alicate e arrancou. A minha mãe era andadeira, ela ia para a rua, ela não ficava em casa. Aí eu lembro que ele pegou uma unha minha e arrancou com um alicate. Mas ela não via você machucada? Ela não ficava em casa. Quando ela voltava? Então, essa lembrança aí, quando ela chegava, a gente já estava dentro de casa e ele era muito opressor. Entendeu? Muito opressor. Você tinha medo de ela tinha medo dele. Aí ele arrancou a minha unha com alicate. Aí nisso que eu corri, eu com 6 anos já escalava árvore. Então eu subi em cima do pé de jaca. Aí eu tô lá no pé de jaca, aí daqui a pouco ele começou a me procurar. Aí ele não me achou, que eu fiquei quietinha lá em cima. Ele só me achou
porque o sangue caiu em cima dele, porque eu estava toda sanguentada, nas pernas todas sanguentadas, porque arrancou minha unha, batia de vara de café, vara de goiaba, chicote, entendeu? Mas me batia com força mesmo, me arrebentava toda. Aí o que acontece? Ele só me viu porque o sangue, as minhas pernas estavam todas sangrando, aí caiu em cima dele. Aí ele pegou e falou assim: desce daí que eu vou passar querosene nas suas pernas. E querosene, para quem não sabe, queima igual fogo, né? Então, tipo assim, o que eu passei assim na minha infância foi assim, não dá nem para acreditar. Aí depois que esse moço apareceu, aí quando eu cheguei na casa dele, eu cheguei na casa que era um sítio, e aí eu vi, pela primeira vez, eu estava com 8 anos, eu vi assim uma casa normal. As meninas dele toda arrumadinha, de banho tomado, cabelo assim, normal. Aí eu me vi, né, toda suja. O meu irmão mais novo, a barriga dele era muito grande, de tanto verme que ele tinha. Na época, ela deu cinza com água, deixou a cinza assentar e deu para ele beber a água. Saiu verme pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, como que se fala? Convulsão, uma coisa assim, né? Mas ela salvou a vida do meu irmão. Se não fosse ela, meu irmão tinha falecido. Tinha morrido meu irmão. Aí o que acontece? Quando eu vi aquele cenário, pela primeira vez eu tive acesso a comida, arroz, feijão, macarrão. Não conhecia. Com 8 anos de idade. Com 8 anos. Aí eu olhei assim, aí como eu não sabia comer, eu comia com a mão. Tudo era com a mão. Aí ela pegou, me sentou, me colocou no chão sentado, para que se ela colocasse o prato no meu colo, o prato ia cair, que eu não tinha, né, habilidade com comer. Ela me sentou no chão, começou a me ensinar a comer com colher. Foi aí que eu fui começar. Ela né? foi me ensinando. E aí, na hora de ir embora, eu segurei na perna dela e eu falei que eu não queria mais ir embora. Eu queria ficar ali, porque eu achei tão limpa, aquela casa limpa, né? E tudo limpinho, aquelas meninas limpas, as pessoas. Eu falei assim, ali que eu fui me sentir humana, né? Ali eu vi que eu era humana. Eu falei, poxa, eu não sou um bicho, eu sou humana, eu não sou uma, né? Aí eu comecei aí naquele momento ela deixou. Assim como eu segurei nela, as outras crianças tudo segurou, que eram 4. Teus irmãos? Eram 4. Sua mãe estava lá, não? Estava, mas a minha mãe não. Aí, no caso, ela só podia ficar com um, porque na casa dela eram 12 pessoas. Eram 12 pessoas. Mas mesmo assim, a minha mãe ia para lá todos os dias, levava aquelas 4 crianças, tomava café da manhã, almoçava, jantava. Ela ajudou bastante. Ajudou. E ali naquele sítio, ela me ensinou a fazer de tudo. Tudo ela me ensinou a fazer. Tipo assim, tudo você imagina, lavar, passar, cozinhar. Eu, com 10 anos, eu já sabia fazer de tudo. Ela teve um dia que ela me ensinou que eu tinha que matar uma galinha. Eu não consegui matar galinha. Graças a Deus que eu não consegui matar galinha. Senão ela ia querer que eu matasse pouco, depois ela queria que eu matasse o pé. Porque aí o que acontece? E muitas das vezes na época de escola, né, que eu entrei na escola com 12 anos de idade, né, eu tive acesso à escola com 12 anos de idade. E aí, muitas das vezes, eu ia para a escola e eu não tinha aquela coisa, de minha casa, minha mãe, meu pai, minha família. Eu nunca tive pai para chamar de pai, eu nunca tive mãe para chamar de mãe, eu nunca tive tia, eu nunca tive avó. Eu nunca tive nada disso, entendeu? Reunião da escola, não tinha. Reunião da escola não, porque eu já estava com 12 anos, né? Agora, eu sempre fui muito sozinha, né? E, assim, lá no sítio, assim, naquele sítio que eu morei, assim, nunca ninguém judiou de mim, eu não passava fome. Mas só que eu trabalhava muito. Eu acordava às 6 horas da manhã, eu trabalhava muito, muito. Quando dava 5, eu trabalhava como uma adulta. E ela sempre sinalizava, se você não fizer o que eu mando você fazer, eu entrego você para tua mãe. Ela falava essa frase. E a segunda frase que ela falava é o seguinte, tudo que eu estou te ensinando a fazer é bom para você. Chegar lá na frente, você vai me agradecer. É tipo assim, é como se eu estivesse passando por uma oficina, como se eu estivesse recebendo toda uma instrução para poder levar a minha vida sozinha. Eu entendo que hoje que é isso, que eu fui ali para me ficar pronta para a vida. Entendeu? E aí, depois daquele sítio, eu comecei a morar em casa de família. E aquele sítio também, ela me apresentou Deus, começou a me levar para a igreja. Eu não gostava de ir para a igreja. Menina, eu me jogava da bicicleta para ir para a igreja. Deus me livre. Eu ficava, falava igreja, eu corria. Mas ela tinha que ir para a igreja. Ali, né? Aí obrigada, né? E aí, depois dali, eu comecei a
eu com 15 anos, eu fui para lá no Jacarezinho. Aí você imagina, sai de Xerém, vai para o Jacarezinho, sobe, né? Aí, mas assim, lá no Jacarezinho, assim, foi uma experiência muito pesada, mas assim, eu nunca me envolvi com coisa errada, tipo, beber, fumar, essas coisas, prostituição, nunca fiz. Por quê? Porque eu sempre, eu me espelhava nas pessoas. Igual, por exemplo, atravessar a rua. Eu aprendi a atravessar a rua com a Xuxa. Assim, tudo que era bom eu copiava. Eu falei, não, tem que fazer assim, porque eu não tinha uma pessoa para falar assim, ó, tem que fazer isso, tem que fazer. Não tinha. Ela me ensinou a trabalhar. Ela me ensinou a trabalhar. Mas aqui fora eu não sabia. Então, tudo assim, eu olhava, né, e do outro e tentava imitar, né, assim, crime, para poder fazer as coisas certinho. Ainda bem que você é pro lado do bom, né? E teve uma pessoa que falou assim para mim, Mônica, não bebe e nem fuma. Porque se você beber e fumar, você não vai poder tomar conta de você. As pessoas vão fazer com você o que quiser se você beber. Agora, se você não fazer nada disso, você vai poder tomar conta de você. E se você fumar, você já não tem dinheiro. Como que você vai sustentar o teu vício? Então, eu ficava com aquela coisa na cabeça. Eu pensava, não tenho dinheiro nem para comer. Como que eu vou ter dinheiro para comprar cigarro, para comprar bebida? Então, tinha um medo. Então, eu sempre procurei trilhar o caminho do bem, entendeu? E, assim, muitas das vezes, naquele sítio, eu ia para o meio do mato, né, do Empizal, e deitava no chão. Eu tinha 8 anos, eu me lembro como fosse hoje. Eu olhava para o céu e falava assim, papai do céu, permita que eu cresça logo para me poder tomar conta de mim, que eu não aguento mais sofrer. Eu me sentia muito, assim, fora da caixinha, sabe assim? Muito assim... Eu não me sentia igual às outras crianças. As outras crianças tinham pai, tinha mãe, tinha casa, tinha roupa, tinha presente. E você não era apegada aos seus irmãos, não? Então, o meu irmão, ele foi para a casa do meu pai, ficou na casa do meu pai. Aí ela espalhou os filhos todinho, cada um foi para uma casa. E eu fiquei nessa casa, entendeu? Aí depois eu comecei a trabalhar em casa de família, né? Porque em casa de família eu vi que o meu trabalho tinha valor, eu descobri isso com 15 anos. Aí eu pensei, bom, é melhor eu ficar aqui, porque aqui eu tenho um quartinho, eu tenho um banheiro, eu tenho segurança, eu tenho um salário, entendeu? Eu vou ter o dinheiro para comprar as minhas coisas. Então, eu escolhi esse caminho, entendeu? Aí, quando eu completei, e eu sempre falava comigo, eu vou casar virgem. Vou casar virgem porque assim eu arrumo um bom marido para mim. E então, fiquei assim, com esse cuidado, né? E aí, quando eu completei 16 anos, eu fui estrupada na Central do Brasil por 2 homens. Então, tipo assim, na época estava rolando a AIDS, né? A AIDS estava rolando solto. E aí eu fiquei com medo, porque a criança podia tomar o coquetel, né, na época. Mas e aí? Eu ia morrer, porque a AIDS, né? Então eu fiquei apavorada. Eu fiquei assim, tipo assim, eu me sentia assim... a única coisa que eu tinha era a minha pureza, e tiraram a minha pureza, entendeu? Eu não tinha mais nada. Nessa época você estava trabalhando na casa de família, né? Aí Mas- você indo... porque eu, tipo assim, eu sempre passava pela Central do Brasil, da Central eu vinha eu ia para o Jacarezinho, eu vinha para Xerém, então eu pegava trem, que era mais rápido, né? Que assim, mais rápido na época. Então, tipo assim, aí aconteceu isso. Aí eu comecei a me vestir como homem. Cortei o cabelo curto, aí comecei a andar igual homem para não chamar a atenção. Isso aí durou mais ou menos uns 2 anos, 2 para 3 anos. E você conseguiu viver, depois de ter acontecido isso, você conseguiu trabalhar ou você conseguiu trabalhar e continuar a tua vida assim? Não. Ou você entrou em depressão? Não. Assim, nesse momento, quando aconteceu, eu pensei em me matar, em tirar a minha vida. Eu lembro que eu cheguei a subir num prédio lá no Jacarezinho de uma amiga minha, e eu pensei em me jogar do prédio, entendeu? Porque é muito sofrimento, sabe? Eu fiquei olhando, poxa, eu fiquei muito assim, eu me senti muito mal com aquilo que aconteceu. Suja, né? Eu me senti um estranho, um homem que não via a pessoa, entendeu? Uma coisa mexeu muito comigo. Mas assim, aí depois quando eu completei 24 anos, eu conheci uma pessoa, e aí a pessoa era 10 anos mais velha do que eu, tinha uma saúde financeira, entendeu? Ele tinha 3 filhos, e aí ele falou que ia cuidar de mim durante o período que a gente estava namorando. Ele me tratava igual uma princesa,
Nossa, me tratava igual uma princesa. Aí eu engravidei dele e aí eu fui morar com ele. Nossa, aí começou a violência. E me batia de deixar eu desmaiada. Ele me batia de deixar eu desmaiada. Eu tinha um cabelo grande, ele me arrastava igual boneca de pano para lá, me arrastava de boneca de pano para cá. E os filhos vendo? Os filhos dele eram pequenos, né? Ah. Os filhos, geralmente, quando ele fazia isso, quando os filhos iam para casa da mãe, às vezes fazia na frente dos filhos também, ele fazia isso. E assim, ele me chotava, e falava assim, a porta da rua, a serventia da casa, se você quiser, você vai embora. Você é grávida? Eu já tinha a minha filha. Eu já tinha tido a minha filha. Quando eu estava grávida, ele não batia em mim, não. Depois que eu tive a minha filha, que ele começou. Só para você ter uma noção, eu cheguei do hospital porque eu não tenho dor de parto. Eu nunca tive dor de parto, eu nunca tive cólica. Eu nunca tive dor de ouvido, eu nunca tive dor de dente. A vida te preparou para não sentir mais dor. Eu nunca tive chikungunya, dengue, covid, nada disso eu nunca tive. Entendeu? Dor de parto, nada disso eu nunca tive. Cólica, que toda mulher tem cólica, eu nunca tive. E aí eu não tenho passagem para ter filho normal, eu não tenho contração, né? Não tem, então tem que ser na cesariana. Eu acabei de chegar do hospital cheia de ponto, e eu falei assim, fulano, pega essas roupas aí, leva para tua mãe bater na máquina, porque eu não tinha máquina, né? Ele falou assim, a obrigação é sua de lavar roupa. Depois cheguei do hospital, eu fui lavar a roupa dos filhos dele. 3 filhos, um monte de roupa. E eu fui pro tanque, lavar roupa no tanque. Aí teve uma hora que, eu pensei comigo, quando a minha filha completar 2 anos, eu vou embora. Aí quando a minha filha completou 2 anos, que eu queria que a minha filha aprendesse a falar, né? Eu saí e fui embora. Mas você saiu assim, sem ele não estava em casa, você fugiu? Não, eu falei com ele que eu ia, ele vivia me mandando embora. Então, tipo assim, aí eu peguei, fui embora, procurei uma advogada, né? Aí a advogada fez ele pagar o aluguel para mim durante 1 ano. E aí, na casa, ele não me deu nada, não liberou nada. Deixei carro, deixei terreno, deixei tudo para trás. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, eu só vou pagar aluguel para você durante 1 ano, tá? Depois de 1 ano, você vai ter que se virar. E aí, ele entrou na demissão voluntária, pediu conta quando que ele era funcionário federal, ele pediu conta para não pagar pensão. E aí, quando completou 1 ano, né, não tinha mais, ele não pagava mais aluguel. Aí eu comecei a assumir. E eu falei, quando eu me separei dele, eu tinha 28 anos, eu falei para mim, a partir de hoje, quem vai tomar conta de você é você. Você não vai colocar mais a sua vida na mão de homem nenhum. Você que vai tomar conta de você. E aí eu comecei. E aí, quando ele parou de pagar o aluguel com 1 ano, né, a minha filha, a Dayana, ela era pequena, só tinha 3 anos. E aí, um exemplo, se a faxina hoje é R$200, eu cobrava 100. Então, eu fazia a faxina de domingo a domingo. De domingo, eu me arrebentava de trabalhar para poder fazer faxina. E quando eu cheguei em casa pela primeira vez, que eu senti aquela paz, aquela tranquilidade, não tinha ninguém gritando, e aí eu vi aquele silêncio, a minha filha brincando, eu pensei assim, é isso aqui que eu quero para mim. É isso aqui que eu quero para mim. Eu não quero mais homem, não, vou ficar assim. Aí, né, e muita gente falava assim, mas ela é bonita, daqui a pouco ela arrumou uma outra pessoa. Eu não fiquei, não arrumei ninguém. Aí eu peguei e comecei a trabalhar em casa de família e manter a minha filha. Aí depois, quando teve uma vez que eu fui numa igreja aqui em Xerém, Nova Vida, e eu vi um testemunho, uma pregação. E essa pregação, essa moça, ela falava, que foi até a Sara, que é filha do Pepeu Gomes, não sei se vocês vão falar, Sara. E ela veio, né? Aí ela falou assim, tudo que você pedir ao seu pai oculto, ele fará. E começou a pregar, né, sobre aquilo. E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu cheguei em casa, eu estava desempregada, 5 meses desempregada, o aluguel vencido, a minha bicicleta, eu não tinha nada. Eu estava assim, tipo assim, dependendo de cesta básica, entendeu? E naquele momento eu cheguei em casa, eu senti um sofá todo rasgado, entendeu? Tudo rasgado. E ali eu comecei a lembrar da que ela falou, né? E aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei assim, pai, eu aprendi a minha vida inteira que o Senhor abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Aprendi a minha vida inteira que o Senhor é Deus do impossível. Pai, eu sou pai. Todo dia eu acordo cedo
procura um trabalho. Eu já trabalhei até para ganhar R$ 5 por dia e eu não consigo trabalho nenhum, pai. Pai, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não faço mal a ninguém. Pai, por que o senhor faz isso comigo? O senhor não me deu pai, o senhor não me deu mãe, o senhor não me deu uma família, o homem que eu arrumei, o senhor viu o que ele fazia comigo? Pai, por que tudo isso que está acontecendo comigo? Pai, olha, nem casa eu tenho. Nem cá, todo mundo tem casa, pai. Eu não tenho nunca, o senhor não me deu casa, o senhor não me deu pai, o senhor não me deu mãe, as coisas básicas que todo mundo tem, eu não tenho, pai. Por que a minha vida é assim, pai? Pai, eu só queria ter uma casa, pai. Eu aprendi a minha vida inteira com o seu Deus do impossível. E ali eu comecei a chorar e conversar com Deus. Eu chorava. Aí tá, eu fui dormir, menina. Daqui a pouco eu tô deitada na cama, eu escutei assim um estrondo. Parecia um dinossauro. Eu falei assim, meu Deus, a casa começou a fazer assim, ó. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E bum, bum, bum. Aquele barulho, eu olhei pro banheiro, aquele clarão. Aí eu olhei assim, o que está acontecendo aqui? Eu falei, isso é um pesadelo, todo mundo está acordado, o que está acontecendo? Aí, bum, bum, bum. Aí daqui a pouco veio aquela voz no meu ouvido e falou assim, pede, faz o que você quiser que eu te dou. Pergunta se eu pedi. Menina, era uma voz tão estrondosa que eu me enrolei na coberta. Eu fiquei cheia de medo, eu não pedi nada. Eu fiquei, que isso? Aí, quando foi no outro dia, estava chovendo frio. Aí veio aquele sopro, assim, aqueles pensamentos. Vai atrás de fulano, que fulano vai te ajudar. E vai. Aí eu fui atrás dela, né? Tinha 10 anos que eu não via ela. Falei, tem 10 anos que eu não vejo ela, mas vai. Aí fui. Menina, resumindo a história... cheguei lá, estava morando num casarão. Resumindo a história, ela arrumou um trabalho para mim. Aí eu comecei a trabalhar em escola, né? Aí eu comecei a trabalhar em escola, como faxineira, né? E na escola foi assim, foi uma virada de chave para mim. Por quê? Porque eu sempre gostei de ficar perto de pessoas inteligentes, né? E a escola era cheia de professor, então eu gostava de ficar perto dos professores, porque eu não sabia conversar. Eu ainda não sei, ainda falo algumas coisas erradas, né? Mas, assim, porque eu tenho a minha língua um pouco presa. Aí eu comecei a ter acesso, né, aos mestres, né? E aí pessoal, comecei a aprender a conversar com eles, papá. E aí estava rolando uma gincana. E eu me lembro que... Aí eu estava estudando, né, eu voltei a estudar com 32 anos, né? Aí eu voltei a estudar. E aí teve uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim, Mônica, por que você não procura um terreno em Xerém para você comprar? E como que eu vou comprar terreno, pessoa? Que eu não tenho dinheiro para dar entrada. O mal de vocês é esse, vocês nem procuram, já fica colocando um obstáculo. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Menina, você acredita que quando eu cheguei, eu nem fui para casa, eu comecei a procurar terreno, igual a louca, de noite. Eu caí ali dentro do garrão. Aí veio uma pessoa e falou assim... tem um moço ali que está bem loteando um terreno. Eu fui para lá na casa dele. Aí cheguei na casa dele, a filha dele falou assim, meu pai está na igreja, daqui a pouco ele está chegando. Todo dia ele ora e pede a Deus para vir comprar esse terreno. Aí eu falei assim, mas por quê? Não, porque... Eu falei, vem cá, é na beirada do rio? Aí ela falou assim, não, é na beirada de morro? Ela, não, em cima de cano. Ela falou, não, vamos ter esse terreno. Aí ela pegou e falou assim, porque não tem entrada para carro. Entra a bicicleta. Ela Aí eu peguei em casa e falei com a autoridade, esse terreno é meu. Deus guardou esse terreno para mim. Menina, aí cheguei perto dele, resumindo a história, eu comprei o terreno sem entrada, sem nada. Contei a minha história para ele. Contexto, aí tinha tipo assim, tipo uma fazenda, um sítio imenso, né? Tinha assim, muito lote, e só ficou aquele lote ali de fundo. Aí, resumindo a história, ele vendeu aquele terreno para me pagar meio salário por mês. Aí eu ganhava um salário mínimo, meio salário, eu pagava o terreno, sobrava meio salário, eu pagava o aluguel. Aí eu falei com Deus assim, eu nem crente eu era, hein? Aí eu falei assim, como que eu vou comer? Aí veio aquele pensamento assim, você não comia tanajura, você não comia caroço de jaca? Tu era crente e não sabia. Aí veio assim, você não comia... Você não comia... Eu comia muito caroço de jaca também. Comia jaca, o favo, o caroço, comia tudo. Aí falou assim, agora você pode trazer merenda da escola. Aí eu comecei a trazer merenda pronta da escola para mim comer.
Eu mais a minha filha. Aí eu fiquei com medo dele mudar de ideia. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que construir. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou construir? Aí estava rolando a gincana na escola. Época daquela festa junina, aquelas coisas. E eu tinha pego um monte de rifa, aí eu vendi, aí eu só saí em segundo lugar, porque não tinha mais. E eu falava para as minhas amigas, você compra, que vai ganhar 2 cestão, mas o cestão é meu, porque vocês não precisam de cestão, não. A cesta básica é minha. Aí todo mundo comprava. Aí eu ganhei, né, o cestão. Aí veio a diretora da escola e falou assim, Mônica, por que você não faz um chá de material de construção? Eu fiquei, né, assim, chama a pessoa. Você conhece um monte de gente, menina. Menina, você acredita que eu fui para casa com aquele pensamento? Aí eu falei com meu Deus, Senhor, como que é isso? Aí veio, eu vou passar a lista para quem? Você vai fazer assim, você vai escrever o nome de todo mundo que você conhece. Aí todo mundo? Todo mundo. Você não tem família, mas seus amigos, tudo tem condições de te ajudar. Porque eu conheço muita gente em Xerém, né? Comerciante, professores. Olha, você trabalha dentro de uma escola, todo mundo te conhece. Menina, você acredita que eu comecei a fazer aquele trem de chá de material de construção? Aí veio no meu pensamento, chama o pedreiro e manda ele fazer um orçamento de um cômodo de 16 metros quadrados com um banheiro. E assim eu fiz. Aí foi lá, me deu tudinho bonitinho. Aí eu chegava, um exemplo, eu chegava perto de você, eu falei, Nathalie, olha só, chá de material de construção. Aqui, tem vara de ferro, tem cimento, tem pedra. Mas se você não puder me dar um saco de cimento, você pode me dar uma vara de ferro, que é R$5 na época, né? Era R$5. O saco de cimento era 12 e a vara de ferro era R$5. Mas se você não puder me dar uma vara de ferro, você também pode me dar um arame queimado, 1 quilo de arame queimado. E detalhe, você tem 1 mês para me dar. Ainda está com prazo. Aí, resumindo, Nathalie, você acredita que o trem deu certo? Eu com mais ou menos, às vezes, e eu estava grávida, tá? Da minha segunda filha, que eu me envolvi com uma outra pessoa e eu estava grávida, só que ele não morava comigo. Ele não tinha nenhuma responsabilidade comigo, eu estava grávida. Aí, às vezes, eu saía na rua, eu ficava assim, eu não estou batendo bem da cabeça, não. A pessoa grávida, que eu tinha a responsabilidade da gravidez, que era o pré-natal, eu estava fazendo o 2º grau, porque eu já estava com 33 anos, eu estava com a responsabilidade do chá de material de construção, do estudo e da minha casa. Eu ficava olhando. E você acredita que com menos de 6 meses eu saí do aluguel? E nem pedreiro eu paguei. Consegui a mão de obra de graça. Caraca, você acredita que eu fiquei assim, foi muito engraçado, cara. Eu cheguei, a casa não tinha janela, não tinha porta, não tinha cerâmica, aí, né? Não tinha nada disso. Mas assim. Mas para quem morou no caixote, você tá numa mansão. Pátio, né? Tava dentro do pátio. Com certeza. E eu fiquei numa felicidade. Eu dormia com a foice atrás da porta. Aquela porta, você enfiava o dedo assim, o seu dedo estava do outro lado. Eu dormia com a foice. E só você e as crianças? Não, é só eu e a minha filha mais velha, a Daiane, e eu estava grávida da Ana Paulo. E aí, tipo assim, eu sempre tive muita dificuldade de ficar em igreja. Porque aquelas mensagens repetitivas, muito complexa. Mas você já sabia que você tinha que procurar uma. Você já ia buscando. Eu sempre tive o hábito de orar desde pequenininha. Só que eu sempre tive muita dificuldade em ficar numa igreja, né? Sempre tive muita dificuldade. Então, tipo assim, eu visitava as igrejas, tentava, mas não conseguia. E o pessoal investindo em mim. Pagaram mulher única para mim, pagaram retiro espiritual para mim ir, entendeu? E eu não conseguia. Porque teve uma vez que eu até tentei ficar numa igreja, o pessoal queria ir na minha casa. Pensa, eu não gosto de visita, não. Aí jogaram minha garrafa, Mônica. A gente foi lá na sua casa fazer uma visita. Como assim, na minha casa? Assim. Aí, não, eu comecei a inventar desculpa. Não, minha casa está em obra. Aí passou, daqui a pouco, passou uns 3 meses e viu o pessoal da igreja de novo. Não, a gente vai na sua casa. Eu falei, gente, de boa, não gosto de visita, não. Parece, Mônica, que é daquelas que gosta de casa cheia. Não gosto de visita. Não gosto. Eu sou muito assim, eu não gosto de visita, não. Eu falei, gente, eu não gosto de visita, não. Para mim, convidar uma pessoa para minha casa, a pessoa tem que ser muito especial. Você é bem-vinda na minha casa. Obrigada. Tem que ter, assim, dá para contar num dedo. Eu não convido nenhum. Gente, se ela me expulsar, depois eu conto para vocês. Não, você é muito bem-vinda. Você é bem-vinda, meu pastor é bem-vindo, entendeu? Obrigada. Mas assim, eu sou uma pessoa assim que quando eu gosto, eu sou muito fiel, entendeu? Porque você, na verdade, criou um bloqueio pela tua vida de se proteger, né? E acabou com isso, não é todo mundo que a gente convida para dentro da nossa casa. Porque a nossa casa é o nosso cantinho, né? Não é você, né? Você repõe a sua bateria. Mas sabe o que eu vejo nisso tudo, Mônica?
eu vejo o cuidado de Deus a todo tempo. Por mais que você tenha sofrido, como você falou, né? Que o seu pai, né? Quando ele estava lá, ele falou: não queria você ali, ou seja, ali já não era o teu lugar. Ele já está te preparando e virou a chave na tua vida quando você se quebrantou, quando você se humilhou a ele, quando você disse: pai, por quê? Pai, eu tenho isso. Você o chamou de pai e você quebrantou teu coração. Você acreditou que ele poderia fazer o impossível. Entendeu? Mesmo você, como você falou, não sendo crente, ou seja, na verdade você não ia à igreja, não era membro e tal, mas você já tinha ele. Você, a todo momento falando aqui, você fazia coisas que muita gente às vezes que é dentro da igreja não faz, como: pai, como que eu vou fazer isso? Pai, o que eu faço aqui? Pai, por que isso? Pedir orientação a ele antes de qualquer outra coisa. Então, a todo momento eu vejo o quanto você é especial. O quanto você é especial. Que hoje, olhando para você, mano, que eu creio que com certeza isso chegou a trazer alguns traumas na tua vida, né? Mas olhar para você hoje, conversar com você e ver, sabe, tu conversando, a tua alegria e tal, ninguém diz nada do que você passou. É verdade. Entendeu? Ninguém diz nada do que você passou. E como? Deus. Então, Nathalie, e assim, essa questão de eu não conseguir firmar na igreja, meu pai, ele tinha lá, né, a religião dele lá. E assim, eu tenho as irmãs por parte de pai. E assim, o grau de espiritualidade de adoração, né, do meu avô, que é pai do meu pai, ele chegava a levitar. Uhum. O meu pai, ele recebia várias entidades, ele comia restos mortais, assim, de comer restos mortais, de trabalho, só trabalho pesado fazia. E tipo assim, e com isso aí, eu desde pequena, eu via demônio, vulto de demônio, eu tinha pesadelo. Hoje eles falam apneia do sono, uma coisa assim, hoje deram outro nome, né? Eu sempre tive, eu não podia, eu via assim, vultos, e eu tinha pesadelo, muito pesadelo, né, de apertar meu pescoço, de querer me matar. Então, tipo assim, toda vez que eu ia para a igreja, ele soprava no meu ouvido: tá preparado para me ver? Você sabe que eu apareço para você? E aparecia mesmo. Tem uma vez que eu aceitei Jesus, eu fui para casa, eu fui dormir. Quando eu levantei, ele estava assim, com um capô preto, assim, uma capa preta, assim, sentado assim, com um monte de vela. Entendeu? Um monte de velas, assim. Muitas das vezes eu acordava para ir no banheiro, eu via olho nu, assim, ó, na minha frente. E eu ficava com medo, com medo. Então, tipo assim, aí teve essa amiga minha, ela, né, patrocinou esse retiro espiritual e eu fui. E aí, naquela igreja, naquele momento, aí ele soprou no meu ouvido: está preparado para me ver? Você sabe que você vai me ver. Então, tipo assim, e ali eu comecei aí mesmo assim eu aceitei Jesus, né? Eu aceitei Jesus. E aí eu me lembro que eu estava trabalhando em casa de família lá em Vila Isabel, e aí eu comecei a ouvir hino da Rádio Melodia, uns hinos, eu comecei a ouvir hino, que eu ouvia muita música da Rádio 98, eu comecei a ouvir hino evangélico. E aí veio aquele pensamento assim, quando você chegar na igreja, que o pastor te apresentar, entendeu? Pede o microfone e expõe o que está acontecendo com você. Aí eu fiz isso, né? Aí eu peguei, falei com o pastor, ele me deu o microfone e eu abri meu coração. Eu falei. Aí, naquele momento, aí ele pediu à igreja para estender a mão sobre mim e para orar por mim. A partir daquele momento, eu nunca mais tive pesadelo, eu nunca mais... Aconteceu esses ataques, né, que acontecia comigo desde criança, nunca mais aconteceu, graças a Deus. Só que eu tive dificuldade de ficar naquela igreja, porque eles queriam na minha casa, eu não queria ficar ali. Aí, resumindo a história, aí foi inaugurado o projeto ali na Mantiqueira. E aí eu fui para Curiosidade, né? E tem uma pessoa que falou assim: "Moça, você vai para aquela igreja ali? Aquela igreja ali é igreja só de empresário." Aí eu falei: "Não, mas eu vou lá, eu vou lá." E tipo assim, apesar do pastor Cláudio morar em Xerém, eu não conhecia ele, eu acompanhava pela rede social. E eu gostei tanto da mensagem dele que na época eu segui o pastor Silas Malafaia, né? Aí quando eu comecei a ouvir as mensagens dele, abandonei o pastor Silas Malafaia, eu comecei a assistir ele. É muito engraçado. Aí eu comecei a assistir ele. E aí, a primeira vez que eu fui no projeto, eu fui tudo a Rastafari. Toda tênis de All-Star de caveira, daquele jeito.
E ali, quando eu cheguei ali, eu me lembro como fosse hoje. A pastora Amélia, ela olhou para mim e falou assim, eu pedi desculpa ela pelo meu traje, né? Ela falou assim, então, aqui no projeto, o importante é você. A gente não olha para a roupa, o importante é você estar aqui. Poxa, aquilo para mim foi, sabe? Nossa, aquilo ali foi top. Aí eu comecei a ir ali e a mensagem que o pastor falava era tudo mais simples, entendeu? Eu comecei a entender assim, tudo direitinho e tudo que ele falava eu colocava em prática. E eu ficava ali com sede de aprender, né? Com sede de aprender ali. E assim, foi uma experiência assim, muito boa, entendeu? E com o passar do tempo eu comecei a ir aí, né? No começo eu achei a igreja assim, um pouco diferente, né, das outras igrejas, mas assim, eu comecei a gostar, né? Eu comecei a gostar, comecei a colocar as mensagens dele em prática, comecei a ver resultado, né? E até hoje eu tô assim, né, na fase da busca, né? Porque, tipo assim, nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Porque quando você não ora, quando você não busca, qual a mensagem que você está mandando para Deus? Ei, eu não preciso de você para nada, não. Ei, tá tudo bem. Ei, eu dou conta. Ei, eu faço tudo sozinho. Aí a pessoa vai, se estrepa todinho, se arrebenta todinha, depois vai. Ah, papai. Ah, eu estou precisando de cura. Eu estou precisando de uma porta de trabalho. Eu estou precisando disso. Aí depois recebe a bênção e vai embora. E Deus quer muito mais do que isso. Deus quer uma aliança. Deus quer intimidade. Deus quer aproximação. Deus quer que você se achegue a Ele e tenha assim, uma intimidade. Por isso que eu amo orar na madrugada. Eu prefiro 1000 vezes orar na madrugada do que orar no meio de um monte de gente. Poxa, eu subo na laje da minha casa às 3 horas da madrugada, aquele silêncio, nosso céu imenso. E eu levanto a mão direita para o céu e falo, ô pai, agora nós dois aqui. E começa a orar, e eu oro porque eu gosto mesmo. Todas as pessoas que vêm no meu pensamento, mesmo pessoa que eu nem conheço, que o Espírito Santo manda eu orar, eu oro. Amém. Eu oro porque a gente está aqui, um precisando do outro. A gente está aqui para fazer a obra de Deus, entendeu? A gente está aqui para resgatar almas para Deus, né? E uma multidão de almas. Se cada um fizer a sua parte, a gente conquista esse mundo. Você pode ter certeza. Ai, que linda, Mônica. Olha, eu vou te falar. Deus une propósitos. E eu sou muito feliz, estou muito feliz de ter te conhecido. Ter te conhecido lá, sabe? Ver a tua humildade. Quando você chegou para mim e falou assim, eu falei, nossa, que bom, você me impressionou com isso aí. Você falou, e tu é quem? E tu é quem? Desse jeito, né? E tu é quem? Então, lado assim, primitivo. E você falou assim, calma, esse é meu lado primitivo. Então, assim, a sua humildade, sabe? O seu jeitinho de querer. Sabe o que é mais encantador em você? Eu luto, eu vou. Ah, é impossível, mas eu vou. Então, a todo momento, eu gosto de estar perto de pessoas que vão me acrescentar. Você passar por tudo que você passou e não escolher o mal, que seria um caminho muito mais fácil para você sair, né, da vida primitiva, tal, você seria mais fácil, mas também talvez você não viveria o que você tem vivido. Então, assim, ver tudo que você passou e hoje você falar assim, gente, tem que orar, porque muitos fariam o quê? Eu passei por isso tudo, eu não quero mais saber. Não, e hoje você entende cada propósito. Então, assim, estamos chegando ao fim, com o coração muito grato pelas suas orações na madrugada, por a gente conversar e você adotar, né, os pensamentos, os sonhos, as vontades. Então, eu sou muito grata a Deus. Eu tenho certeza que o seu testemunho, eu tenho certeza que esse é só o começo da sua busca por Deus. Porque depois vai ser sem a laje. Porque naquele dia que você vai dar o teu testemunho lá, para de palhaçada que você tava tranquilona, entendeu? Então, assim, vai ser muito mais do que só a laje. Porque você tem que falar de Deus, apresentar a Deus para muita gente. Então, Nathalie, hoje eu me sinto uma mulher muito feliz, tá? Esse ano eu vou me casar. Essa pessoa que eu tô com ele já tem 3 anos que a gente está com ele, exatamente como eu pedi para Deus. Um lorde francês, um homem que me trata como uma princesa. Chique.
Hoje eu tenho a minha casa é igual casa de boneca, toda mobiliada, toda bonitinha. Hoje eu tenho uma filha linda que mora em Maricá, entendeu? Eu tenho um neto, entendeu? Eu tenho uma outra filha de 18 anos. Eu não tenho problema de saúde. Eu sou uma mulher feliz, entendeu? Eu sou uma mulher feliz. Eu não tenho aquela coisa de neurose, não tenho. Tudo que aconteceu comigo me tornou mais forte. Hoje em dia eu me sinto assim tão resistente. Imagine uma tartaruga com aquele casco grosso, assim, que o escorpião passa em cima da casca dela e desce, né? Minha filha, é assim, eu não tenho problema comigo não, entendeu? Então, tipo assim, o ser humano, de um modo geral, quando independente da sua religião, quando ele escolhe o caminho do bem, Deus está com ele, filho. Deus está com ele. Quem escolhe o caminho do bem, Deus está com ele. E eu sempre escolhi o caminho do bem. E vocês aí que estão me assistindo aí, né? Coloca Deus na frente, entendeu? Tenha mais intimidade com Deus. Mônica, é difícil orar, não tenho paciência para orar. Então começa a conversar com Deus, libera o perdão, se arrependa dos seus pecados, entendeu? Começa a ter uma intimidade com Deus, conversar com ele, que vocês vão ver o que eles vão fazer na vida de vocês, porque assim como eu sou filha de Deus, cada um de vocês também são. Aqui não tem ninguém especial, todos nós somos iguais diante de Deus. E o que ele fez na minha vida, ele vai fazer na vida de cada um de vocês, independente do seu vício, independente da sua circunstância, independente de onde você esteja, se é carência afetiva, se é dependência emocional, se é vício. Vou te dizer, meu filho, o nosso Deus, o que você não pode resolver, ele resolve por você. Faça a sua parte, que a parte de Deus, com certeza Deus vai fazer. Amém, amém. Mônica, queria aqui, ó, também te dar a lembrancinha. Ai, que lindo! Quer? Obrigada. Vitor, pega pra mim a caneca que ela me deu, por favor, que eu quero aqui compartilhar. Gente, olha que lindo que eu ganhei, olha. Cadê? É aqui, minha câmera. Olha, gente, minha família, meu nome. E eu sou apaixonada por caneca. Você gosta? Não, eu sou apaixonada por caneca. A gente quer me ver feliz? Manda caneca. Amo. Deixa eu te falar, menina, eu peguei essa caneca, eu cutuquei seu Facebook, né? Olha. Fui lá no Facebook, comecei a procurar foto. Aí eu coloquei a foto de você, do seu marido e da tua família aí. Amém. Você é uma estrela. Amém. Obrigada, tá, Mônica? Muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada por você ter vencido mais um desafio que eu sei que é estar aqui. Mas é isso. Quando é para Deus. Eu te agradeço do fundo do meu coração, tá? Por ter me convidado. Para mim é uma honra. E você pode ter certeza que nós vamos viver o extraordinário nessa terra. Amém. E você também, tá? Amém. Entrega a sua vida a Deus, que você também vai viver o extraordinário nessa terra. Amém. Amém. Chegamos ao fim, galera. Chegamos ao fim. Que história. Mas Deus a todo momento cuidando. Então, é sobre isso. Às vezes a gente passa por certas coisas na nossa vida e a gente não consegue ver o lado bom do ruim. A gente não consegue ver. Então, que com essa história, que com essa experiência de vida, com esse testemunho, vocês possam entender que Deus está no comando. Então, curta, compartilha, comenta, se inscreva, aperta lá o sininho para quando tiver vídeo vocês serem alertados aí. Então é sobre isso. É sobre Cristo, é sobre Deus, é sobre Jesus Cristo, é sobre a Trindade. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que coordena a nossa vida. Então é isso, galera. Fica com Deus. Até a próxima.